Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje o que nós vamos falar, professor? Nós iremos falar sobre o painel de controle, né? E para que serve o painel de controle, professor João Kleber? O painel de controle, gente, é uma ferramenta essencial do sistema operacional Windows 7. Por que é uma ferramenta essencial? Porque é através dessa ferramenta, né, que nós conseguimos gerenciar, configurar e fazer todas as alterações de todos os hardwares e todos os softwares que existem no computador. Então, tudo que você for fazer, que seja referente à alteração, configuração, ou adicionar novos recursos, ou adicionar novo hardware, você tem que configurar onde? No painel de controle. Bom, só que os concursos hoje eles estão cada vez mais exigentes, principalmente as bancas FCC, o CESP, né, a FGV, entre outras. Então você tem que entender, além do conceito do que seria o painel de controle, como que você consegue acessar o painel de controle. Bom, nós vimos nas aulas anteriores que esse botãozinho que tem a bandeirinha do Windows é chamado de menu iniciar, né? E nós vimos também, galera, que o quê? Que nessa parte branca aqui você consegue verificar todos os aplicativos, né, todos os arquivos, todas as configurações que você utilizou recentemente, né? E aqui nessa parte cinza, que seria o submenu do menu iniciar, você consegue verificar algumas pastas, né? E também com algumas configurações que você pode trabalhar com o sistema operacional, né? E aí você vai encontrar a funcionalidade que tanto a gente está querendo utilizar, que seria o painel de controle. Então, para que possamos conseguir alterar todas as configurações, seja de hardware, que seria a parte física, quanto de software, que seria a parte lógica, é necessário que você vá no menu iniciar e depois selecione a painel de controle. Beleza? Entendemos o conceito, né? Entendemos como consegue se chegar e agora a gente vai entender a tela em si do painel de controle, tá? O painel de controle é essa tela aqui, galera, tá? Né? E uma coisa que eu queria salientar também, né, ratificando a questão, né, da importância de entender o conceito, entender os atalhos. Hoje as bancas estão exigindo algo até a mais, né, que seria, eu acredito que seria um conhecimento de intermediário para avançado, né? Então não adianta você dominar apenas o básico da informática, você tem que saber mais. E aí o que eu estou querendo falar para vocês? Hoje tem algumas bancas que estão cobrando a questão do ícone, isso mesmo, galera, a questão do ícone do painel de controle, né? Ah, mas eu não sei o painel de controle, eu vou usar um macete para vocês. Você vai verificar aqui na barra de tarefas, que seria essa barra horizontal que nós vimos nas aulas anteriores, né? E aí a barra horizontal, a barra de tarefas, ela serve para quê? Para estar mostrando para você tudo que você está trabalhando, né? Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com o PowerPoint e estou trabalhando com o painel de controle, né? Além do Windows Explorer e do navegador Google Chrome, que você pode perceber aqui, ó, né? Que está meio que pré-selecionado. Então, significa que está em execução. Mas vamos voltar ao foco da aula. O que eu quero que eu fale para vocês? Se caísse, por exemplo, na prova, na barra horizontal, né, que já caiu, eu vou mostrar para vocês, e ele pergunta o seguinte: está sendo executado o quê? E aí você vai perceber o seguinte, que o painel de controle tem esse ícone. E esse ícone é como se tivesse uns botõezinhos de ligado, desligado, né? Ou ativado, desativado. Então, pela intuição, você consegue entender que se trata do painel de controle. Por que se trata do painel de controle? Porque o painel de controle permite que você altere as configurações, independente se for de hardware ou software. E a gente sabe que a gente pode ativar ou desativar. Então, pela intuição, né, pelo ícone, eu sei que vai exigir de vocês o conhecimento de intermediário para aprofundado, mas a gente tem que estar preparado, né, para qualquer tipo de banca. Beleza? Entendemos então como que funciona a questão do ícone, né? E aí uma coisa também que é interessante salientar, que cai muito em concurso público, que seria a questão da visualização. Professor João Kleber, o que seria essa visualização? É o seguinte: por padrão do sistema Windows, né, vamos supor que o técnico instalou o sistema operacional do seu computador e você está utilizando normalmente. Ele, por padrão, que a gente fala também de default, ele vem ser exibido por categorias, né? Ah, professor João Kleber, o que seriam as categorias? Isso aqui, gente, ó. Seriam por grupos. Então,
Como que seria exibido? Nós vamos ter o grupo de sistemas de segurança, o grupo de rede de internet, de hardware de som, programas, de contas de usuário, aparência e personalização, relógio, idioma e religião e facilidade de acesso. Ah, mas tem outra forma de se visualizar o painel de controle, professor João Kleber? Tem, né? Por exemplo, se você não gosta de exibir dessa forma e quer que seja mais rápido, o que seria ser mais rápido? Porque aqui vai ter várias opções dentro das categorias, mas você poderia, por exemplo, eu quero entrar direto na opção para alterar o teclado. Eu poderia configurar de forma diferente essa visualização? Poderia, que é através da opção por ícones, e aí você pode selecionar ou ícones grandes ou ícones pequenos. Né? Então, cabe a você, usuário que está utilizando o sistema operacional, né? Desde que você tenha acesso a isso, né? Lembrando que nós vimos nas aulas anteriores que nós temos alguns tipos de conta de usuário. Se você tiver a permissão, você vai conseguir fazer esse tipo de alteração, né? E aí o que acontece? Você pode selecionar por categorias, que seriam grupos, né? Cada grupo tem determinadas funcionalidades, né? Ou você pode selecionar por ícones grandes, que é o caso que está acontecendo aqui, ou por ícones pequenos, né? O que você recomenda, professor João Kleber? Eu recomendo que você utilize categorias, porque é mais fácil de você dominar determinado assunto. Agora aqui, ó, nós temos desde contas de usuário até programas e recursos, nós temos o Windows Update até a central de ações. E aí, dependendo, você não consegue ter noção para qual que é a finalidade, beleza? Então, conseguiram compreender? Nós podemos exibir através de categorias ou através de ícones. E aí você pode selecionar ou ícones pequenos ou ícones grandes, beleza? Então, nada melhor do que a gente entender a parte teórica realizando questões. Tranquilo? A primeira questão foi no ano de 2006, a banca realizadora foi o CESP, né? E foi para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, para o cargo de auditor, e ele pede o seguinte: com relação ao sistema operacional Windows, julguem o item a seguir. Pelo painel de controle, é possível acessar mais rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou dos programas que estão em uso? Gente, essa questão é bem simples, né? Que o painel de controle ele faz parte do Windows, isso todo mundo sabe, só que ele não é utilizado para acessar programas. Ele é utilizado para você fazer configurações tanto de hardware quanto de software. Então, essa questão em si, ela está falsa. Por que ela está falsa? Não é opção, não é funcionalidade do painel de controle para você acessar um programa mais rápido, certo? Então, o painel de controle serve para quê? Para você configurar, para você personalizar do jeito que você desejar, tá? Tranquilo? Então, vamos para iniciar as categorias, né? Vamos entender para que serve cada categoria do painel de controle. Vimos que nós temos 8 categorias, né? A primeira categoria a ser abordada, galera, é a categoria de sistemas e segurança, tá? Essa categoria ela é tão importante que nós vamos dedicar uma aula somente para explicar para ela. Mas eu vou passar o objetivo bem tranquilo para que você consiga entender de forma geral e sucinta o que seria essa categoria. Sistemas de segurança, você vai verificar o que? São todas as ferramentas que permitem visualizar o status, né? E permite a possibilidade de eventuais correções, né? Então, você, por exemplo, está com o antivírus desatualizado. Essa categoria permite verificar se está desatualizado e uma possível correção que seria atualizar o antivírus. Não só o antivírus, mas como os próprios aplicativos do próprio Windows. Então, ele vai facilitar a sua vida. Tudo isso você vai encontrar onde? Dentro da categoria Sistemas de Segurança. Então, tudo que for referente a te deixar mais seguro ou te dar funcionalidades de segurança, tais como backup, nós vamos ver restauração do sistema, tudo isso é encontrado dentro da ferramenta, dentro da categoria Sistemas de Segurança, tá? Lembrando que, como essa categoria é muito importante, nós vamos ter uma aula dedicada para ela, tá? Rede de internet, muito importante também, e nós teremos uma aula dedicada somente para a rede de internet. Mas, para que você tenha
uma visão sistêmica e sucinta, para que serve a rede internet? Você vai verificar se o seu computador em si ele está conectado a uma rede, se o seu computador em si ele está navegando na internet, se o seu computador em si ele pertence a um grupo de rede, se o seu computador em si pode fazer operações ou alterações de internet, tais como mudar a página, a homepage, que seria a página inicial na hora que você navega na internet, você pode colocar a página que você desejar. Então todo esse tipo de configuração é feito aonde? Na rede internet. Lembrando que hoje o conceito de computador está sendo um pouquinho defasado, a gente chama mais de dispositivos de rede. Por que é dispositivo de rede? Hoje não é só um computador, é um notebook que consegue navegar na internet. Hoje nós temos tablets, nós temos smartphone, nós temos até geladeiras, nós temos televisões, as smart TVs que conseguem navegar na internet. Então eles também, por exemplo, se um computador tiver numa rede e tiver uma smart TV, por exemplo, conectada nessa mesma rede, esses dois dispositivos diferentes vão conseguir se comunicar. Então tudo isso a gente consegue visualizar através do que no computador? Através da opção rede internet. Então você consegue visualizar se você está conectado e quem está conectado na mesma rede que vocês se encontram. Beleza? Tranquilo? Então vamos para uma próxima categoria que seria de hardwares e sons. Nessa categoria é bem sucinto porque ele já fala para você hardware e som. Você vai conseguir verificar todos os componentes que estão conectados no seu computador, tais como impressora. Se você estiver utilizando data show, né, vai aparecer. Se você estiver utilizando caixinhas de som, vai aparecer microfone. Então tudo que for da parte física que esteja conectado no seu computador, que você queira vir a fazer algum tipo de alteração, você vai utilizar esta categoria no painel de controle, tá? Hardware e som. Então tudo que for físico, tudo que você queira fazer uma alteração, uma configuração, você vai encontrar nessa opção. Beleza? E aí nós vamos para uma outra categoria que é chamada de programas. Programas, o que seria? Você instala um programa através do aplicativo do sistema em si que você instalou, né? Se eu estou instalando, por exemplo, o Office, tem um aplicativo dedicado para instalar. Mas se você quer desinstalar um software, por exemplo, o meu Word está com problema, não está funcionando, o meu CorelDRAW não está funcionando, como é que eu consigo desinstalar esse sistema? Eu tenho que ir na opção iniciar, vou no submenu painel de controle e seleciono a categoria programas. A partir disso, galera, você consegue desinstalar, beleza? Uma coisa importante: quando você desinstala um programa, porque existem dois tipos de aplicativos, né? Para quem não se lembra das aulas anteriores, o que é um aplicativo? É um programa para uma determinada especificidade, certo? Então ele serve para um bem específico, né? E aí nós temos dois tipos de softwares, né? Ou de aplicativos, que são os aplicativos comuns e os aplicativos do próprio Windows. Por exemplo, o Windows ele utiliza algum aplicativo para segurança, que vamos colocar, por exemplo, o Windows ele possui um próprio antivírus, que a gente chama de Windows Defender. Então esse aplicativo está dentro da categoria programas, né? E aí dentro da categoria programas você vai ter os aplicativos normais e os programas e aplicativos do Windows, certo? Então é uma separação. E aí esses aplicativos do Windows você permite não desinstalar, mas você pode ativar ou desativar. Por que você ativa ou desativa? Porque quando você instala o sistema operacional Windows 7, ele vem acompanhado, ele só não vem startado, que seria o que? Iniciado, mas ele fica lá em stand-by. Se você quiser ativar, por exemplo, o sistema, é só você ir lá na opção programas, selecionar programas e aplicativos do Windows, que ele vai permitir instalar. Então, quando você desinstala um programa, não é só um programa em si que você instalou no computador, mas você também pode ativar ou desativar um próprio recurso do Windows. Outra coisa interessante, na categoria programas, você também consegue definir um programa padrão. Professor João Kleber, o que seria um programa padrão? Vamos lá, gente. Para que você consiga navegar na internet, você precisa de um software, né, que é um navegador na internet, né? Hoje nós temos várias opções. Uma opção seria o Google Chrome, o Opera, o Mozilla Firefox. Nós temos o Internet Explorer, que já está defasado agora. Nós utilizamos o Microsoft Edge, né? Então o que acontece? Nós temos vários aplicativos para um só fim. E aí vamos supor que no seu computador você tenha instalado esses três aplicativos. Você tem o Opera, você tem
tem o Edge e você tem o Google Chrome, correto? O sistema operacional, ele precisa saber quem vai ser o padrão, né? Quem que vai ser o default. O que seria esse padrão? Quando você navegar na internet, ele que vai ser startado. Então, se você quer definir, por exemplo, que o Google Chrome seja um navegador padrão, você tem que ir lá e selecionar o aplicativo padrão, na categoria Programa, selecionar os padrões e colocar, ó, esse aplicativo vai ser um aplicativo padrão. E aí, o sistema operacional, ele vai entender o seguinte, que mesmo que existam vários tipos de aplicativos, né, você vai utilizar aquele aplicativo que é o padrão que foi determinado por você. Então essa categoria é importante muito, porque desinstala programas, e aí a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de programas. Quais são os programas em si? Nós temos os aplicativos comuns e os aplicativos do próprio Windows. Os aplicativos do Windows a gente não vai desinstalar ele, a gente só vai ativar ou desativar, porque quando você sobe a instalação do sistema operacional Windows 7, ele já vem carregado, então você ativa ou desativa. Podemos também, se a gente tiver vários aplicativos para um determinado fim, definir como padrão. Então, isso seria a categoria de desinstalar programas, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos para a próxima categoria, né? Que é a conta de segurança, é a conta de usuário e segurança familiar. Aí envolve um pouco do que a gente aprendeu lá na UAC, né? Na aula do módulo anterior. O UAC é um software no aplicativo do próprio Windows que permite controlar as permissões do usuário. E aí o que acontece? Você vai controlar as permissões do usuário desde que o usuário seja criado, né? Uma vez que o usuário foi criado, aí sim você consegue alterar as permissões. Ah, professor, mas então como que eu consigo utilizar o UAC? Nessa categoria, você precisa primeiro criar o usuário, é independente se for um usuário padrão, se for um usuário convidado ou administrador que nós vimos no módulo anterior, mas você precisa criar ele. E além do mais, você também, além de criar, você pode colocar uma senha, você pode também personalizar, colocar a foto que você quer, né? Então tudo isso você faz aonde? Na conta de usuário e segurança familiar. Nessa opção também, né, o Windows 7 ele começou a aperfeiçoar, né? Por que seria aperfeiçoamento? Porque queira ou não, hoje quando a gente navega na internet, né, você pode pesquisar o que você bem entender, né? E aí isso foi uma questão de família, principalmente para as pessoas que têm crianças pequenas, foi uma opção de colocar controle. Por exemplo, eu quero que o meu filho navegue em determinado horário. Eu não quero que o meu filho navegue nesse site. Eu não quero que o meu filho utilize esse tal programa. Então, foi incluído dentro do Windows 7, né, essa funcionalidade que permite o quê? Que você consiga delimitar acessos, delimitar tempo. Então tudo isso, por exemplo, se você é um pai e deseja colocar um limite no seu filho, onde você vai utilizar isso? Você vai no painel de controle e contas de usuário e segurança familiar, beleza? Tranquilo, então essa categoria serve para você criar um usuário, você personalizar o seu usuário e também permite você controlar esse usuário, seja por tempo, por programas ou navegabilidade. Tranquilo? E aí, galera, a gente vai para mais uma categoria que seria o que? Aparência e personalização. Essa categoria, né, ela é responsável por personalizar todo o seu Windows. O que seria personalizar? Deixar do jeito que você quer. Eu quero mudar minha área de trabalho, quero colocar uma foto minha, quero colocar a foto do meu time, a foto do meu cachorro, a foto do meu namorado, namorada, enfim. É através dessa opção, né, aparência e personalização, que você consegue fazer tudo esse tipo. Por exemplo, a tela em si está muito pequena, está muito grande, eu consigo configurar também. Por exemplo, eu quero deixar as fontes maiores, dessa forma também. Então, tudo que você for personalizar, você for alterar do modo que você goste, você vai utilizar essa opção, né? E aí eu separei para vocês essa tela, né? Que essa tela aqui é quando você entra na categoria personalizar, né? E aparência. O que você consegue fazer? Você consegue alterar o tema, né? Você consegue alterar o plano de fundo. Você consegue alterar as cores do vidro da janela. Nós vimos que o sistema Windows ele trabalha com janelas, né? E aí você tem uma tela retangular que você consegue colocar a cor, tá cinza, eu quero colocar azul, tá azul, eu quero colocar cores mais escuras. Então, tudo isso você consegue fazer aqui. Você também consegue alterar as questões de vídeo, foi que nem eu falei. A tela está muito pequena, não estou conseguindo enxergar a fonte. Eu posso diminuir, eu posso aumentar, certo? Eu também consigo
colocar gadgets, né? Nós vimos no módulo anterior que seria gadgets, que seria o quê? Uma tela dinâmica na área de trabalho que permite mostrar o status de alguma coisa. Pode ser meteorologia, tempo, processamento do computador, questão de armazenamento. Então, aqui que você consegue colocar na sua área de trabalho aqueles gadgets, que são ícones que trabalham dinâmica, é como se fosse um atalho mais rápido para uma determinada operação, né? Vimos também que nós podemos alterar a barra de tarefas, o menu iniciar, nós podemos deixar mais rápido, podemos tirar um pouco do ícone, né? E aí nós podemos também utilizar a central de facilidade de acesso, que vai ter uma categoria só para isso. Mas a central seria o quê? Para facilitar a vida do usuário. O Windows é um sistema inteligente, então ele quer se adaptar às pessoas que têm necessidades especiais, né? Por exemplo, pessoas que não conseguem enxergar, nós podemos utilizar o conceito de narrador, nós podemos utilizar a questão do microfone para a pessoa ir falando o que quer, que seria com reconhecimento de voz. Tudo isso nós conseguimos encontrar aqui. As opções de pasta, né? O que seria essa opção de pasta que nós podemos alterar? Por exemplo, eu posso configurar o clique do seu mouse, por exemplo, um clique para abrir, duplo clique para abrir, ou a velocidade como eu vou abrir essa pasta. Tudo isso a gente consegue fazer na categoria aparência e personalização. E aí nós podemos também alterar as fontes, como eu falei para vocês. Essa fonte está muito formal, eu quero mais uma discursiva, eu quero aumentar, diminuir, colocar determinada cor. Tudo isso você pode fazer aqui nessa categoria aparência e personalização. Então, essa categoria é muito importante, por quê? Porque você pode personalizar do modo que você quiser o seu sistema operacional. Porque quando a gente instala o Windows, ele vem com um padrão, mas normalmente as pessoas têm gostos diferentes, então você coloca do jeito que você bem entender. Perfeito? Então, vamos para mais duas categorias, né? Qual que é a categoria que nós vamos ver hoje? Relógio, idioma e região. Essa categoria serve para quê, galera? Para localização. Professor, mas para que localização? Galera, quando você demora em determinado país, determinado estado, você trabalha com um fuso horário. Então, o sistema ele precisa saber, né, aonde você está, por questões de segurança, por questões de correções, para a questão de você trabalhar a tempo o seu sistema. Então, tudo depende disso aqui. Se você cadastra, por exemplo, uma localização errada, vai impactar em vários aplicativos, porque tudo depende da localização correta que você está. Por exemplo, se você está no Brasil, mas colocou que você esteja utilizando o horário do Japão, nós sabemos que o Japão tem uma grande diferença de horário, então aplicativo, por exemplo, não pode funcionar, e aí você não consegue manusear o aplicativo que você deseja. Então temos que ficar atento com isso. Além disso, nós temos que informar também o tipo de idioma. Por que o tipo de idioma? Porque dependendo da localização, por exemplo, português brasileiro, nós temos dois tipos de teclado. Nós temos o ABNT, né, e o ABNT2. Qual que é a diferença que existe desse? Não vai cair em concurso público, mas é interessante saber disso. Quando você utiliza o português ABNT, você não tem algumas caracteres especiais, tais como o cedilha, né? O cedilha, para quem não sabe, é um tipo de caractere que é só utilizado no Brasil, né? Então, se você utiliza a BNT2, vai aparecer para você. Então, tem tudo isso. Se você tem um notebook ou um computador que o seu teclado tem essa cedilha, você tem que habilitar o idioma BNT2. Beleza? Tranquilo? Então, seria isso. Relógio, idioma e região seria para a localização, para que seus aplicativos consigam funcionar corretamente. Tranquilo? Perfeito? E aí a gente vai para a próxima, que seria a facilidade de acesso. A facilidade de acesso, né, é algo que queira otimizar o acesso ao sistema operacional. Ele foi dedicado para pessoas que têm necessidades especiais, né? Então você consegue ativar o reconhecimento de voz, você consegue ativar a função de narrador, você consegue aumentar o contraste da sua tela. Então tudo que for para facilitar o seu trabalho, a sua interação com o sistema operacional, você vai encontrar nessa categoria, porque ela serve para otimizar, ela serve para facilitar a vida do usuário com a máquina para aqueles que tenham necessidades especiais. Beleza? Tranquilo? Então, se você necessita, por exemplo, que tenha maior contraste, ou eu necessito que tenha, por exemplo, eu machuquei meu braço, não consigo utilizar teclado, só apenas mouse, por exemplo, você pode utilizar na facilidade de acesso a opção de ativar o teclado virtual, e aí você não precisa ficar digitando, apenas com um clique no mouse. Então, tem tudo isso. A central de facilidade de acesso
processo vem para otimizar, para facilitar a vida do usuário, beleza? E aí a gente viu então que o painel de controle, ele é aonde você consegue fazer todas as configurações, né? Importante salientar para concurso público, independente se for de hardware e software, você vai fazer dentro do painel de controle. Então ele consegue alterar tanto a parte física em si, né, as configurações dos hardwares, quanto a parte lógica, que seriam os softwares e aplicativos, né? E aí nós conseguimos também personalizar, né, através das várias categorias que existem. Nós temos 8 categorias principais que a gente viu, né, e cada categoria tem a sua funcionalidade. Lembrando que o painel de controle, se você não quiser visualizar por categoria, você pode visualizar por ícones. Eu recomendo, né, que você visualize por categorias, né? Por que visualiza por categoria? Porque você consegue identificar uma melhor organização, você consegue verificar todas as funcionalidades voltadas para aquele tipo de funcionalidade, beleza? Então, entendemos o conceito de painel de controle, estamos aprofundando o sistema operacional cada vez mais, né, o Windows 7, e agora nada melhor do que a gente auxiliar a teoria com a prática resolvendo questões. Bom, essa questão aconteceu no ano de 2016, né, foi para a Universidade Federal da Paraíba, para o cargo de auxiliar, a banca realizadora foi o IDECAM, e ele pergunta o seguinte: nos sistemas operacionais Windows, né, a data e hora, a configuração de vídeo e contas de usuário podem ser alteradas através do... Vamos entender as respostas. Ele fala o seguinte: botão iniciar. Isso aí ele está querendo exigir a sua interpretação de texto, tá, galera? E aí eu quero que vocês pensem bem tranquilamente, não tenha pressa na hora do concurso público, porque isso faz a diferença. Por quê? O botão iniciar, eu preciso dele para acessar o painel de controle? Preciso, mas não é no botão iniciar que você vai fazer as configurações. O botão iniciar nada mais é do que um acesso. E aqui ele pergunta o seguinte: o usuário pode alterar. Então a gente tem que ter essa interpretação, porque, por exemplo, se fosse uma opção, eu quero entrar no painel de controle, eu preciso ir aonde? Aí eu concordo com você, o botão iniciar. Mas se eu não preciso do botão iniciar, o que acontece? Você tem que verificar o que ele está perguntando. Ele está perguntando aonde que eu altero. E aí a gente vai analisar as outras, né? As outras opções. Depois que eu vou no botão iniciar, eu vou no menu iniciar, eu vou no menu iniciar. Só que não é no menu iniciar. No menu iniciar nós vimos que é aquela telinha preta, mais escura. Existem várias opções. Então eu preciso saber qual é a opção correta que eu consigo fazer todas as alterações que ele está me solicitando. Então essa também não pode ser. E aí a gente vai aqui, painel de controle. Pronto, encontramos a resposta. Por quê? Porque dentro do painel de controle eu consigo fazer todas as configurações que eu quiser no meu computador, no meu sistema operacional Windows 7, tá? Mas vamos analisar a D. A D ele fala o seguinte: gerenciador de arquivos. Vimos no módulo anterior que quem é o gerenciador de arquivos e pastas do sistema operacional Windows 7 é o Windows Explorer. Então, não é essa funcionalidade que permite alterar. Ele só vai gerenciar pastas e arquivos. Então, resposta correta, C, né? Então, essa questão aqui é bem interessante porque vocês conseguem entender que as bancas estão cada vez mais procurando exigir um máximo de conhecimento dos alunos. Então, a gente tem que saber interpretar. Então, você tem que saber certinho o conceito e colocar na definição correta. Normalmente, a primeira oração ele fala sobre o conceito já. Só que na segunda oração ele tenta ludibriar o concurseiro. Ele tenta verificar se realmente sabe o conhecimento bem aprofundado da matéria, tá? Então, vamos ficar ciente que aqui, por exemplo, ele não está perguntando como é que eu acesso o painel de controle. Ele está perguntando para mim aonde, qual que é a opção, né, que eu consigo alterar, né? Ele não está falando como é que eu chego na opção. Então, opção C, painel de controle. Beleza? Então, vamos responder mais uma pergunta, né? Essa pergunta foi na Universidade Federal de Goiânia, né? E a própria universidade foi responsável por efetuar o concurso. Foi no ano de 2016 para o cargo de assistente. Ele pergunta o seguinte: no sistema operacional Windows, é possível adicionar ou remover programas? Primeiro, é possível adicionar e remover programas? Sim.
tá? E aí aonde que eu consigo fazer qualquer tipo de configuração? Batata essa, né, galera? No painel de controle, né? É o painel de controle que permite você alterar e configurar qualquer tipo de aplicativo, que seria programa, né? Ou a parte de hardware. E aí a gente vai em Windows Update. Windows Update não é a categoria em si, né, do painel de controle, né? É uma funcionalidade que nós vamos ver lá na frente de sistemas de segurança. Central de segurança, não existe isso mais, né? Iniciar novo programa, não tem nada a ver, tá? Então, essa aqui foi bem tranquila, né? Desde que você entenda o conceito de painel de controle, você vai ter muito êxito na sua prova. Sabemos que painel de controle faz praticamente tudo, independente de software e hardware. Então, essa foi a letra A. Então, a gente nem precisava olhar as outras alternativas, porque essa estava correta, né? Vamos para mais uma questão, né? E aí essa questão ele pergunta o seguinte, essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará, né? A banca realizadora foi o SESC para o cargo de auditor. Ele pergunta o seguinte: com relação ao sistema operacional Windows, julguem o item a seguir. Pelo painel de controle do Windows, é possível acessar mais rapidamente os ícones do programa fixado pelo usuário ou dos programas que estão em uso? Primeiro, painel de controle do Windows, ele serve para você alterar qualquer hardware ou qualquer software. Tranquilo. E aí, aqui ele pergunta o seguinte: acessar mais rapidamente os ícones do programa. Aqui eu não preciso nem ler mais o restante da oração, porque aqui já elimina qualquer coisa. O painel de controle não é para você acessar um programa, é para você configurar algo, certo? Então você vai configurar um aplicativo que já está dentro dele, você não vai acessar ele, certo? Então essa resposta que está aqui é falsa, porque o painel de controle não acessa programa nenhum, tá? Vamos responder mais uma questão, né? A última da aula de hoje. E aí essa questão foi o que eu falei para vocês no início da aula. Hoje eles estão cada vez mais criteriosos. Então ele está perguntando, além de você entender o conceito do painel de controle, além de você entender aonde fica o painel de controle, além de você entender que ele é dividido em categorias, ele está perguntando o seguinte: qual que é o ícone que representa o painel de controle? Então a gente, infelizmente, eu sei que é chato, né? Mas a gente tem que começar a atentar a esses pequenos detalhes que vai fazer a diferença. É essa pergunta, né, que vai fazer você passar no concurso público, né? E aí vamos analisar essa pergunta que eu achei muito interessante, né? Que foi para o cargo de auditor e a banca realizadora foi o SESP, né? Todo mundo sabe que a SESP ela é muito criteriosa, né? E ela perguntou o seguinte, galera: observe os ícones a seguir, extraídos da área de trabalho, né, do Microsoft Windows 7, os ícones foram marcados de 1 a 5. Vimos que aqui né, os ícones que estão trabalhando, né, que vai ser exigidos. E aí vamos perguntar agora: assinale a alternativa que contém o número do ícone do painel de controle, que fornece um conjunto de ferramentas que podem ser usadas para configurar o Windows. E aí é que você tem que saber. Nós vimos na aula passada, né, que esse ícone é da lixeira, então você já pode eliminar, né? Nós vamos ver que esse ícone aqui é de rede internet. Nós vimos que esse aqui é para sistemas, seria a parte de hardware, o computador em si, né? E essa parte aqui é do Windows Explorer. Mas, como eu falei para vocês do painel de controle, lembre-se, é uma tela azulzinha, né, que tem os botões de ativar e desativar. Essa é a tela do painel de controle, essa é o ícone, o logo do painel de controle. Então a resposta correta seria C, né? Então, para vocês verem do que eu falei no início da aula, as bancas estão cada vez mais criteriosas. Você precisa saber o conceito do que é
o painel de controle, você precisa saber como que eu chego no painel de controle, né? Quais são os caminhos para acessar o painel de controle, né? Eles querem saber se você conhece a divisão do painel de controle e quer saber também se você conhece o painel de controle somente pelo ícone. Então a gente tem que ficar bem atento nessa questão, tá? Então o painel de controle é representado por um ícone azul, com os botões como se fosse ativado ou desativado, e ele é responsável por todas as configurações de hardware e software. Beleza, galera? Bom, finalizamos então o módulo do sistema operacional Windows 7, a parte básica. Na próxima aula a gente vai começar a parte mais profunda, que seria as ferramentas de sistemas e as ferramentas intermediárias, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, avaliem a nossa aula e sempre, como eu digo em toda a aula, peguem, veja 1, 2, 3, 4, 5 vezes a aula. Depois, questões e questões. Pessoal, tenham uma boa semana e até a próxima. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e quero fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que acabaram de assistir essa super videoaula, uma aula top do Lá Concurso, uma aula focada, específica para o concurso da UFMT 2017, convido vocês a se matricularem no nosso curso da UFMT. Nós, do Lá Concurso, fizemos um curso aí, preparamos um curso muito especial, com muito carinho. São mais de 150 videoaulas à sua disposição, ponto a ponto do edital, super atualizado. No YouTube, nós disponibilizamos apenas 30 videoaulas para vocês conhecerem os nossos grandes mestres. Tá certo, meus amigos? Olha só, e aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet, nosso curso completo, super atualizado, investimento a partir de R$ 180. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 18, você se matricula no cargo de auxiliar. E 10 parcelas de R$ 20, você se matricula no cargo de assistente em administração. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você gostou dessa videoaula? Você quer o material de apoio, que é o PDF? Então, vai aqui embaixo, clique aqui e faça o download do material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no Lá Concurso. Clique lá